Sejam bem-vindos novamente ao Clube do Livro no Carro. Uhul! Estamos aqui na rodovia Castelo Branco, voltando, né, Neto, de Mairink, do sítio Vagalume. E a gente estava participando, sabe do que, pessoal? De uma sessão de Sinfonia de Possibilidades, conduzido pela Tatá, né? Pela Thaisa Campos, incrível, com muitos cavalos. E aí, Neto, como que foi a sensação de receber os cavalos no seu corpo? A energia é muito louca. Foi muito legal, né? Nossa, é curador o bagulho. Então, E eu que cheguei todo bagaceiro, hein? para quem não conhece, né, tipo, a Sinfonia de Possibilidades é uma sessão energética que você recebe à distância ou presencial, canalizada pelo Dr. Dan, né? E a Tatá, ela é maestra. Eu também posso conduzir, né, sessões, eu já fiz várias vezes para vocês, mas ela fez esse convite especial que era junto com os cavalos. Então eu nunca tinha recebido uma sessão de sinfonia que já é super forte, com a presença dos cavalos. E eu confesso que, assim, eram muitos cavalos bem grandes, né, e eu fiquei com medo no começo. E você, né? Não, fiquei de boa. E eles vieram até seu corpo? Muitas vezes. Ainda mais que eu cheguei ontem, eu comi. Eu já tive uma alergia de camarão, sei lá, Nossa, foi. E eu tava com o estômago meio ruim. sim. Vieram no meu braço, dali, condilite Que tem problema no braço? parece, mas Geralmente eles ficam em quem precisa trabalhar energeticamente alguma coisa no corpo, eu né. tava bem ruim mesmo. E eles não vieram em mim, Neto, só passaram, assim, mas não vieram, tipo assim, interagir. Tá sempre bem. Ai, obrigada. Aí, tem jeito. Como pode melhorar. Mas vamos para o que interessa aqui, faz tempo que a gente não faz um clube do livro no carro, né, Neto? Sim. Faz um mês já? Faz, porque eles não viajam mais, né? Não viajamos mais, também estamos de férias desse quadro, mas que vocês gostam bastante. E hoje nós vamos apresentar para vocês o livro As 10 Chaves para a Liberdade Total, do Dr. Dan e Gary Douglas, que inclusive, Sr. Neto, foi o mais votado lá no meu grupo Criações para ser o nosso próximo clube do livro. Ah, então esse Clube do Livro do Carro é um spoiler. Vai ser um spoilerzinho, já marcamos aqui, né, ainda não lancei, mas provavelmente quando você estiver assistindo, já vai estar começando ou já começou. Dia 12 de março, numa quinta-feira, nós vamos começar. Ainda eu vou ter que definir quantos encontros a gente vai ter. Então, para você que nunca participou de um clube do livro, de um clube do livro dos livros do Axis, é muito diferente. Porque energeticamente a gente trabalha, né? A gente faz facilitações, é uma classe praticamente, né? Com um ticket super baixo que você recebe Sim. em vários encontros, vale muito a pena. Você pode fazer perguntas, você pode ser facilitado e também receber das outras pessoas que também estão comentando sobre o assunto, que estão lendo aquele livro junto com você. Super recomendo que você compre seu livro pela Amazon, né? Físico ou igual o meu, que está no Kindle. E as 10 chaves, né? Não sei se você lembra quando você fez o fundamento em Portugal, mas é um dos temas que a gente aborda no fundamento. Sim. Então aqui ele é uma classe, né, provavelmente que o Gary fez, e ele comenta, as pessoas são facilitadas com todas as 10 chaves, que antes eram os 10 mandamentos do Axis. Mas aí fica pesado, né? Mandamentos. Aí chama chave, né? As 10 chaves para a liberdade total. É porque chave abre, né? Mandamento trava, mando. Exatamente. Mando quando é mandado. Quais são as 10 chaves para vocês conhecerem, né? Primeira, um ser infinito verdadeiramente escolheria isso. 2, tudo é apenas um ponto de vista interessante. 3, viva em incrementos de 10 segundos. 4, viva com uma pergunta. 5, sem forma, sem estrutura e sem significância. 6, sem julgamento, sem discriminação e sem discernimento. 7, não competição. 8, não drogas de nenhum tipo. 9, não ouça, conte ou compre a história. E 10, não exclusão. Então são 10 mandamentos, provavelmente tem que ser no mínimo 5 encontros, né, para que a gente possa abordar pelo menos 2 chaves por encontro. O que que você acha? É,
Mais ou menos. Vamos dançar. Às vezes vai um pouquinho mais. Às vezes até um pouquinho mais, tem um pouquinho de chorinho. E aí, Neto, de 1 a 10, qual o número que você escolhe? Pra falar agora? Uhum. Então, o que me chamou a atenção, qual que foi? 8? 8 é não drogas de nenhum tipo. Não, depois. Não ouça, conte ou compre uma história. Esse chamou a atenção. Muito legal. É o 9. Vamos lá. O Gary fala assim: Olá para todos. Hoje à noite vamos falar sobre a nona chave. Não ouça, conte ou compre a história. E infelizmente, Dan não poderá estar conosco essa noite. Então, o que é uma história? O que constitui uma história? Qual é o propósito de uma história? O propósito de uma história é validar seu ponto de vista. É uma maneira de explicar e justificar suas escolhas e tornar real que a escolha que você fez é a certa. A maioria das pessoas tem o ponto de vista de que, se conseguirem fazer algo certo, tudo na vida funcionará. Mas isso realmente é correto? É isso que realmente vai funcionar? A pergunta é: a história, entre parênteses, sempre implica o passado ou o futuro, e não o momento presente? Pode haver uma história do momento agora? Então, o que seria essa chave, na verdade? Que muitas vezes nós temos muitos pontos de vista das coisas, e ao invés da gente escolher ou não escolher, o que a gente faz, Neto? A gente conta historinha. Exatamente. Ai, porque, sabe, é tão difícil pra mim por conta do meu filho. Meu Deus, o meu gato, o meu cachorro. Nossa, se eu tenho medo de cavalo, se eu não tivesse medo de cavalo, eu viria aqui, nessa impressão. Ó a banda aqui. Mas é uma forma de fugir, né? Uma forma de fugir, você conta historinhas. Você não contava várias historinhas? Que hoje você reconhece que eram só historinhas? Até quando a gente quer comprar um negócio, fala: "A gente inventa história pra gente mesmo". Exatamente. E assim, um outro ponto também é o quanto às vezes a pessoa vem, conta uma história pra gente, e daí a gente compra aquela história como verdadeira, e a gente nem vai, sei lá, fazer amizade com alguém, ver se aquilo é interessante. Então vamos supor que a gente veio aqui e passou uma péssima impressão pra vocês do lugar. "Nossa, foi horrível. Meu Deus, quanto pernilongo", né, porque cada um tem uma, como fala, é um pedaço da história, né. Sei. Tem pessoa, depende do ângulo, depende da vivência que a pessoa vai trazer, e aí eu posso ter, uma história de cada pessoa. É muito interessante no banco, né, quando eu trabalhava, que às vezes a gente tinha muito problema com principalmente o idoso que tem vários filhos. E aí às vezes ou o filho estava roubando, enfim, pegando dinheiro dos pais, e os outros iam lá se justificar. E aí era muito interessante, porque daí eu escutava várias histórias, né, eu escutava do idoso, eu escutava do irmão mais velho, do irmão mais novo, do irmão do meio, e aí eu ficava prestando atenção: "Meu Deus, né, qual história que eu compro?". Às vezes a gente ficava até perdido, porque, sabe, cada história tinha sua intensidade, tinha sua verdade, sabe. Você já comprou a história de alguém, tipo, alguém falou alguma coisa pra você e você fala: "Ah, não, nem vou fazer isso", Claro. ou alguma coisa que você quebrou, assim, de ponto de vista, por alguém ter falado? Quem nunca? Um exemplo, Neto. O exemplo, eu não lembro, mas Não lembra? deixa eu pensar. Mas independente de exemplo, a gente tem mesmo esse, o hábito, tinha, né, eu tinha, o mau hábito de, eu acho que é também preguiça. Então Uhum. alguém vem falar: "Ai, aquele lugar não é bom. Sim, Ah, isso não é legal. Ah, isso", mas não experimentei. sim, E aí eu economizo não experimentar, porque às vezes o experimentar é um negócio desagradável mesmo, né. Então, eu não experimento, fica mais fácil, eu não eu comprei aquela história, e ao mesmo tempo é medo, porque assim, pô, a pessoa fala: "Ó, não vai em tal lugar, nossa, aquele lugar é uma porcaria", mas é o ponto de vista dela. sim. E aí quando eu compro isso, eu acabo não indo, porque eu falo: "Ah, quer saber? Eu Será? não vou, é ruim, me falaram que é ruim". Daí você não experimenta, né. E assim, é até melhor, acontecia isso muito no corporativo comigo, assim, quando eu ia assumir uma outra agência. Então eu nem gostava de escutar as impressões do antigo gerente sobre a agência que eu estava assumindo. Porque daí vinha assim: "Olha, aquele funcionário,
ele é lento, aquele produz super, aquele não sei o quê. Então, assim, várias conclusões e julgamentos que rotulam a pessoa. E aí a gente acaba, pela nossa se a gente compra aquilo como verdade, a pessoa passa a funcionar da maneira que a gente está pensando, E não é? sim, tem um exemplo também interessante, de avaliação do Google, Também, avaliação na internet. Aí você entra lá, como que você faz? Você olha, e ver se tem mais comentário bom do que ruim, né. mas aí quando, olha que interessante, tem lá a quantidade maior, muito maior de comentário ruim do que bom. Uhum. Gera curiosidade de conhecer? Não. E eu gera, "Ai, você gera? eu gera. Olha que Que alguém interessante". falou bem. Você lembra aquela Então, vez que às a eu gente percebo, viu é assim não que gera, não é regra, sim, mas se eu percebo que tem ali uma, 2 falas que fala, um monte de fala ruim, vamos supor, negativa, e aí tem algumas falas melhores, positivas, não é que não gera curiosidade, mas se eu percebo, e às vezes eu percebo mesmo, que eu falo: "Ô, espera aí, eu devo conhecer isso aqui", mesmo tendo uma maior parte de avaliações ruins. sim, com certeza. É que é aquela é aquilo, né, aquela Eu frase perdi que o você medo, antes compra. eu falo: "Pô, vou comprar um negócio já é ruim, já economizo nem de ir, É. já não economizo nem de gastar meu tempo em pesquisar para ver se é mesmo que estão falando, que o meu amigo me falou". Sim, a gente tem que baixar barreiras. Até mesmo aqui na sessão, a primeira coisa que a gente fez quando deitou na maca, a Tatá falou: "Gente, baixem todas as barreiras, porque se vocês não baixarem, os cavalos não vão chegar perto de vocês", né. Foi isso? E aí eles chegaram, né. A gente não sabia se eles eram bravos, se eles eram mansos, a gente não tinha ponto de vista, e a gente estava ali recebendo, então Exatamente. e eles eram super, tipo assim, do pasto, assim, né, bem É, então, esse negócio da gente ficar essa dúvida, eu hoje para mim eu tenho um ponto de vista mesmo com medo, então eu não vou fazer porque alguém falou, aí eu você compro. paralisa, né. É. E eu compro essa história toda e às vezes nada disso. Não é nada disso, Porque o que é exatamente. para você, o que é bom para você pode necessariamente não ser para mim. Exatamente. É o que eu falo pra você, quando você for pra Disney, você vai baixar suas barreiras. Lembra que você tinha ponto de vista? Ainda tem. Ainda tem? Quando você for, você vai falar: "Nossa, por que que eu não vim antes?". Mas, assim, pô, experimenta. Sim. Na verdade, não, né, daí ele fala assim: "Você está realmente presente na se você está realmente presente na vida, não há história". Uma das coisas que fazemos com os processos de Access Consciousness é, em vez de comprar a história e ouvi-la, perguntamos: "Ok, então o que realmente está acontecendo aqui? O que há mais por baixo disso?". A única razão pela qual as pessoas têm uma história é para justificar a sua escolha. Elas precisam justificar por que estão escolhendo o que estão escolhendo. Elas precisam validar que estão certas em escolher ter esse aborrecimento ou esse problema, seja ele qual for. Elas precisam de alguém para avaliá-lo e encontrá-lo como correta. Portanto, sua história é sobre validação justificativa e o certo do seu ponto de vista. Nenhuma dessas coisas tem a ver com o que está realmente acontecendo. As histórias geralmente são criadas com base em conclusões que não tem nada a ver com o que realmente está acontecendo. Que é isso, né, quando a gente, ou cria a nossa própria história ou compra a história das pessoas, a gente não consegue ver outro ponto de vista, não é isso? Sim, Não tem como. porque eu não consigo, quando eu não consigo, esse que é o negócio. Quando eu não consigo ver outro ponto de vista, Sim. eh, tá ouvindo o celular hoje. Não, hoje a gente escutou o podcast que a menina deu exemplo, assim, de estacionar um carro, né. Quando você vai estacionar um carro, você tem uma visão parcial. E aí talvez se a pessoa que tá de fora te ajudar a estacionar, ela fala: "Olha, pode vir mais um pouquinho, não vai bater, eu tô olhando aqui pra você". E lá no retrovisor você pensa: "Nossa, vai bater". Mas igual um exemplo agora, isso aconteceu ontem. Hã. Eu fui lá no cliente, Uhum. que eu trabalho para a Iloso 80% do meu tempo, E 20% ele faz outras vinte coisas. por cento eu faço bico. Neto, o bico Não, não bico fica do povo de Portugal, Portugal, Portugal mentira, eu faço trabalhos extras isso. oficiais.
Por favor. E aí, o que que acontece? Cheguei lá, eu tive que trabalhar essa pessoa mesmo com as ferramentas, porque foi impressionante. Ela achou que eu ia chegar lá e resolver a forma que ela tinha que fazer os posts dela. Nada a ver com o que se dava. Não, eu fui lá pra gente definir uma estratégia de marketing. Eu fui lá para definir artigar, mas tudo ela falava: "Mas como? Mas como?". Mas o como dela era então tá, ela pegou um caderninho, comecei a rir. Ela pegou um caderninho e começou, tipo: "Ah, então eu tenho que fazer um vídeo falando isso". Eu falei: "Nossa, não tem que fazer nada". Aí eu falei pra ela, eu falei: "Viu, você tem um ponto de vista fechado, que você anotando, fazendo esse videozinho, vai vender o seu negócio". Falei: "E se não for isso?". Exatamente, tem que pensar fora, né. Porque às vezes a pessoa compra a história, principalmente em Instagram acontece isso, que, de repente a publicidade ela pode ocorrer só de uma maneira, né. É, E não gente, a gente recebe muitas indicações do nosso trabalho. é. Se as pessoas vêm fazer as classes, gostam, daí indicam para amigos, parentes, não é só o Instagram não. Aí ela descobriu que ela pode fazer uma live, Uhum. aí ela descobriu que ela pode, eh, trazer eles têm revendedores, trazer os revendedores até a loja, Pois é. que na cabeça dela não tinha nada disso. Ela tem como fazer um vídeo. E olha o que ele fala aqui ó, precisamos eliminar a palavra "porquê" do nosso vocabulário, porque a única resposta à pergunta com porquê é uma história, não é? Sim. Por que você não vai fazer: "Ai, porque eu não posso, porque a minha mãe e não sei o quê", não, porque meu marido não deixa, porque entendeu? Por quê? Por quê? Porque é uma história. Então, assim, saiam da justificativa e vão para a realidade que, tipo, ok, eu não estou escolhendo nesse momento. É, mas você precisa justificar para validar. E às vezes, tipo assim, eu já tive casos de alunos que quando eu falo assim: "Tá tudo bem, você não escolheu", nossa, se ofende. "Como assim? Eu não escolhi fazer o curso, eu quero muito, mas olha só, eu não vou porque nã, 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 nã", Mas é muito a louco. história. Tem muita área da ciência, né, a ciência não pode jogar é assim. A Uhum. pessoa estuda 20 anos, em cima se debruça em cima de um projeto que não dá certo. Exatamente. E não é porque o resultado não deu certo, é que ele deu errado, entendeu? Sim. Não Você é viu só a isso. aquela cientista agora da 22 anos estudando, ó, Sim, que 25 que sabe. voltou os Então não, mas mesmo aquele eu tô dizendo ainda daquele que faz e não dá certo? e realmente não funcionou. Uhum. Mas tá certo fazer isso. Está certo fazer isso. Não é errado fazer isso. Porque Não daqui tem não lógica, funcionou, dá muitos outros não trabalhos. tem certo e errado, mas tem o que tem que fazer. Eu vi até essa cientista desse caso, né, da doutora Tatiana, da la Polilaminanina. isso mesmo, Polilaminina. isso. E ela comenta que, tipo assim, era uma coisa simples, mas que nunca tinha tentado fazer isso numa cirurgia, É, né. Então, assim, o estudo dela de 25 anos foi em cima disso, com os animais, né, que depois passou sim. para os humanos e daí deu certo, né. É, porque, imediatamente não deu certo, mas era uma coisa que até ela comenta, né, que é uma coisa meio simples. Uhum. Imediatamente não deu certo, mas você tem que ir testando, você tem que ir fazendo, você tem que ir experimentando, Sim. e o experimentar para as pessoas que é o difícil. É. Porque quando eu tenho um ponto de vista sobre aquilo, e por exemplo, a gente tem pontos de vista que algumas comidas são ruins, sem ter que experimentado elas. Mas sabe o que que é esse dessa questão de não experimentar? A minha terapeuta fala que é o medo da frustração, a que a gente tem, né. É o A medo, gente tem medo de se frustrar, então a gente não experimenta comida, não experimenta coisas novas, não é o medo. experimenta então assim, experimenta, se de repente não funcionar, você pode escolher de novo, mas Pode não comer não aquilo. comer mais, não ir em tal lugar, não entrar nesse aplicativo de relacionamento, de repente eu escuto muito das alunas: "É, escolhe o relacionamento". Falei: "Você tá em algum aplicativo de relacionamento?" "Não, Deus me livre". Então, Mas então, você já não conhece experimentou? ninguém que se relaciona com quem? Quer esperar o príncipe bater na porta, não vai rolar. E aí ele fala, né, que tipo assim, o porquê, ele fica nessa coisa, né, que você sempre vai justificar, justificar, justificar e não vai sair do lugar, essa é a história. E aí alguém pergunta assim pra ele: "A história é uma resposta?" "Sim."
A história é uma resposta para o que está certo do seu ponto de vista. É a resposta que valida cada escolha que fez. É a resposta para a explicação. É a resposta para o relacionamento que você gostaria de ter com alguém e a resposta para algo que não ocorre. Por que temos que justificar as escolhas que fazemos em vez de reconhecer que apenas escolhemos? Meu ponto de vista é que quando você escolhe a cada 10 segundos, pode eliminar a história, estar presente em cada momento do dia e fazer o que quiser. E aí é um outro mandamento aqui também, né? Que é escolher a cada 10 segundos. Tipo assim, eu tô escolhendo isso agora, está funcionando para mim, mas de repente em 10 segundos não funciona mais. Então, qual que é a história que te mantém naquilo que impede você experimentar, deixar, largar, enfim, né, recomeçar, É o famoso falir? presta até deixar de prestar. Exatamente. Então, pessoal, esse é o livro, né, que eu vou estar trabalhando com vocês, as 10 chaves da liberdade total. Tem muito mais discussão aqui. Esse é só um spoilerzinho para você ficar com vontade. Esse é só um capítulo para E vocês. se você quiser comprar o livro, ele está disponível pela Amazon. Possivelmente a gente vai deixar aqui o link para você acompanhar, mas você não precisa ter o livro para estar no Clube do Livro, você pode seguir com a gente. Eu não faço a leitura de 100% do livro, são trechos, e que a gente traz a consciência das próprias experiências pessoais, minhas e das pessoas, né, que estão participando do clube. Então é muito, muito enriquecedor, você vai aprender demais, porque isso aqui é assunto de fundamento. Se de repente você nunca fez fundamento, você vai chegar assim, super por dentro de todo o assunto, né. É basicamente uma classe, né, Basicamente não, é uma classe. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse spoiler aqui das 10 chaves da liberdade total. E para você que quer participar com a gente, fique ligado, acompanhe no Instagram, olhe na link da bio que provavelmente tem lá a nossa inscrição para esse clube. E o que mais é possível, né, Neto? Sim, que Não mais é compre, não possível. ouça e nenhuma história, o que mais é possível. Tchau, tchau, pessoal. Beijo.